impensável. Nós não vamos ter vitória em tudo. E o mais importante é que existem situações difíceis, ou existem aparentes derrotas, que trazem muito mais ganhos do que vivermos situações também aparentemente vitoriosas. Ou seja, pode haver mais ganho numa situação aparentemente adversa do que numa situação visivelmente vantajosa ou de vitória na nossa vida. Eu aprendi isso. Eu queria estender isso para nós todos, porque eu creio que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola, dessa história bem curtinha, o que eu aprendi um pouco mais essa semana. Eu queria que você abrisse comigo agora Evangelho de Lucas, capítulo 14, do 31 ao 33. Quantos já pegaram podem dizer amém? Amém. Poxa. Quantos não pegaram podem dizer misericórdia? Então vamos esperar. Lucas 14, verso 31 ao 33. Podemos ler, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim para nós: ou qual é o rei que, indo para combater contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições ou tratado de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Amém. Senhor, fala conosco. Senhor, não aquilo que nosso coração humano talvez desejasse ouvir, mas aquilo que nós, como corpo de Cristo, teu corpo, Senhor, precisamos ouvir nessa noite. Senhor, repreende toda a influência dentro e fora de nós, que a tua graça seja abundante nesse lugar e que o nosso entendimento, a nossa atenção à tua palavra se estabeleça firmemente. Senhor, retira de nós toda a impossibilidade espiritual, tudo que se levanta para roubar a nossa atenção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós lendo esse texto, não é interessante quando, ao terminarmos, algumas perguntas imediatas surgem dentro de nós, contextos bíblicos interessantes que podem contrapor aquilo que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, Jesus está nos alertando que, olha, diante de uma batalha, diante de uma situação, se assenta primeiro, faz uma conta aí rápida, para ver se o que você está por enfrentar é possível ou não é possível. Não é mais ou menos isso? O resumão da ópera não é essa? Irmãos, onde vão parar os versículos que dizem que nós tudo podemos naquele que nos fortalece? Ou
se você preferir, que nada é impossível para Deus. Ou você pode também citar um outro que cabe muito bem: posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Onde é que vai entrar esses versículos nessa história aqui? Onde é que ele cabe? Porque nós somos muito bons para lembrar de versículos tão esfuziantemente vitoriosos, que muitas vezes não se aplicam à realidade ou às circunstâncias do momento, mas nós citamos eles porque eles são gostosos de ouvir e de falar. As pessoas que vêm para o Evangelho no início estão muito habituadas ou repetem muitas vezes que vieram para um time vencedor. Agora todo time de Jesus eu ganho todas. Eu já ouvi muito isso. E principalmente quando a pessoa gosta muito de futebol e que as coisas não andam muito bem do seu lado, fala: não, meu tempo é o time de Jesus. Eu podia até usar um pouco essa frase aí, porque o meu está numa situação. Eu usava Jesus, mas a gente vai enfrentando a luta com galardão, né, com bravura, né, e não vamos resistir não. Estou dizendo aí para a turma que gosta mais dos verdes, que poderiam usar esse versículo aí: eu sou do time de Jesus, esse é o papel. Mas a coisa não é bem assim. Jesus está nos ensinando algumas coisas práticas aqui, que sem elas nós vamos quebrar a cara lá na frente. Sem aplicar elas, está escrito aqui, não dá para enfrentar 10 mil contra 20 mil, não. Aí você vai usar outra história bíblica para me falar: opa, mas eu já li na Bíblia, aí nesse livro aí, que 300 ganharam 54 mil. Poxa, está escrito isso mesmo. Está escrito isso mesmo. Mas é sobre o mesmo contexto que Jesus está ensinando ou não? Sim ou não? Não é. Então, a nossa vida, ela é feita de fases, ciclos. E a gente, quando chega o aniversário de uma pessoa tão querida, a gente fala: olha, que esse ciclo que se inicie seja mais agradável, seja mais repleto de sucessos, de um colorido diferente. Deseja ciclo. Os jovens que namoram, tem algum jovem que namora firme aqui? Tem? Magninho. Vai concordar comigo, porque eu já passei essa fase. A Rose, ela É verdade. Eu não quero ser injusto, está certo. É verdade. Vão se lembrar, e aí a Rose vai entender, porque eu talvez não a tenha incluído de imediato, que há um ciclo que se repete na questão do jovem, e eu vivi um pouco essa situação, né? Comecei a namorar, coisa e tal, vai para cá, vai para lá, completa um ano, e coisa e tal, já começa alguém de um lado ou de outro te perguntar: e aí? Vai noivar? Como é que é? Pô, mas ainda aí, né? Aí você cria uma coragem aí, coisa e tal, tem um acesso de talvez de intrepidez, ousadia, e fica noivo. Vai ficar noivo. Aí você fica noivo. E aí passa um mês, marcaram a data. Pô, mas eu acabei de ficar noivo. Preciso juntar um dinheirinho ainda, estou sem dinheiro. Tenho que me preparar. Tenho que ver se quem está lá com 20 mil, ou 10 mil, ou 5 mil, eu preciso me preparar. Aí você junta, faz aí o que é possível, dentro do possível, e casa. Aleluia, casei. Aí passa mais uma invernada, e aí? Onde é que vai ter um neném? Mas eu acabei de casar, eu quero ainda. Israel me deu um ano aí de folga, eu preciso. E aí, entre umas idas e vindas, há uma gravidez, aí nasce a criança. Quando é que ela vai começar a andar? Quando é que ela vai engatinhar? Quando é que ela vai
Aí a criança começa a crescer um pouco, e o irmãozinho? São ciclos, e a gente vai olhando para a nossa vida e vai vendo que sempre quem está do nosso lado acompanha esse filme. E o acompanha, eu citei um exemplo bom, mas te acompanha também no exemplo ruim. Puxa, aquela pessoa há tanto tempo não consegue viver dias melhores. Aquela pessoa está casada há tanto tempo e eu nunca vi uma troca afetiva, ou eu só vejo problema. As comparações ou o acompanhamento das pessoas se dão das duas maneiras, e a gente vai percebendo isso. E eu olhando para o exemplo que eu vivi agora, o texto que nós estamos vendo, eu falei, puxa vida, eu acredito realmente, irmãos, que nós seríamos tolos de desprezarmos a ideia de que nós não nos condicionamos sempre a vencer, porque temos o Evangelho, porque temos uma fé, é uma coisa absolutamente na contramão do que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que, olha, seja prudente, porque a vida não é feita sempre de coisas boas. Você não vai vencer sempre. Um dia você vai perder, e no dia que você perder, tem ganho. Vai ter ganho. Às vezes, tanto quanto se você vencesse. Quantos acham que isso é verdade? Amém? E aí eu fui pegando o texto. Eu falei, Senhor, mas e aí? Tem acerto? Tem. Mas como é que a gente vai lidar na prática com isso? Porque ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de olhar e ver que o casamento não está bom. Ou fazer um resumo da ópera e dizer assim, foi um fracasso. Ninguém gosta de pegar o neném enquanto ele é pequeno, ensinar, ou dar a ele o melhor que você tem, e quando ele fica um jovem, ele despreza ou contradiz tudo isso. Ninguém gosta de olhar para uma situação dessa e se deparar com seus desacertos. Ninguém gosta. Ninguém gosta de adquirir um bem ou de fazer qualquer tipo de aquisição na vida e lá na frente olhar e falar, puxa, não devia ter feito isso. E agora? Vamos apertar o DVD da nossa vida e recuar para a cena onde eu ia comprar, eu ia decidir. Não dá. Infelizmente não dá. Então nós aprendemos algumas coisas aqui. Considerando que nós fôssemos à guerra contra 20 mil e perdêssemos, eu quero que você aprenda 3 coisas bem rapidinho, para a gente entrar na profundidade que eu quero trabalhar com vocês hoje. A primeira, perder nem sempre é o fim, mas pode ser o começo. A segunda coisa, que é tão importante quanto, se eu perder, eu tenho que tirar lições, e tirando lições, me fortalecer. Ou seja, nas derrotas que eu fico mais forte, ou deveria ser assim. Paulo diz lá na frente, quando eu me sinto fraco, eu estou forte, porque eu dependo mais de Jesus. E a terceira coisa, que talvez você possa concordar comigo ou não, olhando pelo lado do Evangelho, ou seja, quando nós olhamos para uma aparente derrota, que tipo de fruto nós vamos colher dele? Perdi, continuo ou paro? Vou adiante ou desisto? Que aquele programa para ou continua?
Muitas pessoas ficam pelo caminho, desistem, vão procurar outro tipo de fé, não compreendem que isto é próprio do Evangelho, o recomeço, e colocam tudo a perder. Na nossa vida, onde nós vamos enfrentar embates, nós temos que nos preparar para o dia mau. Nós precisamos viver hoje, nos preparando para o dia mau, que não serão poucos. E para quando a gente viver o dia mau, nós olharmos para dentro de nós, e para toda a confusão que está acontecendo, e falar: olha, isto pode ser difícil, isso pode ser impossível de vencer, mas Jesus Cristo, já na cruz do Calvário, tornou as coisas mais fáceis para mim. As tornou mais fáceis para mim. E outra coisa, isto não é maior, ou não pode ser maior, a ponto de fazer com que eu desista da minha fé, que eu comece a olhar Jesus diferente, que eu comece a olhar Jesus com as mãos amarradas, que eu comece a olhar as coisas negativamente. Não pode ser maior. As lutas fazem parte do processo. O que não faz parte é o que eu já disse aqui uma outra vez, é nos acostumarmos com o deserto. Isso é uma outra coisa. Vamos lembrar a história de Jonas. Ela tem semelhanças com uma passagem de Jesus. Tem ou não? Barco indo a naufrágio, e os dois dormiam. Só que um era a causa do naufrágio, o outro era a solução. Eu não sei, meu irmão, diante do problema que nós enfrentamos, que você está provavelmente passando na tua vida, se você é a causa ou se você tem a solução. Você pode ser a solução. Mas no processo de Jonas, quando os marinheiros foram ao porão e encontraram ele dormindo, a pergunta para Jonas foi a seguinte: meu amigo, ora para o teu Deus, porque a coisa está muito difícil. E Jonas responde: o que ele responde? Eu exerço fé no Deus que criou os céus e a terra, e isso está acontecendo por causa minha. Talvez a única causa da tempestade que esteja acontecendo na tua vida é você. E encontrar as causas